Consta, o Eduardo Leite está renascendo das cinzas dentro do PSDB e a discussão é justamente em torno do nome dele. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Ele tem ali um certo estilo Phoenix, né? Para ressurgir das cinzas, mas eu não acho que tem um voo muito longo, não, né? De muito alcance. Eu acho que está mais para Ícaro, né? Vai acabar mal. Como todo tucano, né? As asas todas derreteram. E por quê? Eu acho que a análise aqui é importante, Paulo. Eu já tenho batido nessa tecla há muito tempo, né? Os tucanos, o ninho tucano conseguiu o quê? Muita influência, o seu reduto eleitoral, basicamente, sempre foi São Paulo, que é o estado mais rico do país, a locomotiva aí da economia brasileira, né? E por que isso, né? Eu acho que é importante a gente entender que sempre foi uma espécie de falta de opção. O Brasil não tem e nunca teve direita, né? Ele não tem. Tinha lá o PFL, que se vendia como tal também, a CM, essa turma toda, mas nunca teve uma direita. Então, o antipetista era o tucano, por excelência, ainda que os tucanos tenham saído ali da mesma esquerda socialista fabiana, só que um pouco mais perfumada, com ternos um pouco melhor cortados e tudo mais. Então, essa estratégia das tesouras, Paulo, é muito real. E eu acho que o que as redes sociais permitiram foi furar essa bolha e derrubar algumas máscaras. Tem uma chamada do Globo dessa semana, ontem, dizendo: ausência na disputa presidencial marca, se confirmar mesmo, né, marca declínio do PSDB, que perdeu 75% da bancada desde o governo Fernando Henrique Cardoso. E o governo Fernando Henrique Cardoso é um bom exemplo disso. Teve méritos, teve virtudes, acertou algumas reformas, porque fez a contragosto, necessidade de caixa, imposição do mercado, né? Mas a verdade é que o próprio Fernando Henrique Cardoso sempre foi um esquerdista, um sociólogo marxista, alguém simpático a Lula. Ele adora a trajetória do metalúrgico e tudo mais. Ele entregou a faixa presidencial chorando de emoção. Então, isso é o PSDB, Paulo. E isso era o que fazia empresariado todo de São Paulo ser refém dos tucanos. A falta de alternativa e a espada na cabeça da volta do PT, da turma do Lula, tocar o fogo no Estado. Então, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia existem alternativas que se colocam com firmeza à direita, defendendo valores conservadores, por exemplo, para costumes, coisa que nunca tucanos defenderam. Tucanos são progressistas nessas áreas, né? São esquerdistas igual a essa turma toda do PSOL e tudo mais. Reforma agrária, MST, cota racial, tudo isso sempre foi bandeira de tucano. Então, hoje em dia, a turma quer saber o seguinte: quem é que defende o direito de ter arma? Quem é que é a favor mesmo de privatização, de liberdade econômica, de liberdades básicas? Quem é que não vai ficar fechando todo mundo em casa sob o primeiro pretexto globalista? Então, as coisas mudaram. E isso explica, em boa parte, o derretimento dos tucanos.